Olá, eu sou Alexander Nishida. Eu sou mestre e doutor em biomateriais e hoje estou aqui a convite da Zermatt para falar um pouquinho sobre a linha de produtos deles para moldagem. Entre os produtos está o Hydro-Rise, que é um silicone de adição. Silicones de adição são os silicones que apresentam a melhor qualidade e fidelidade de cópia dentro da gama de silicones presentes no mercado. Entre os tipos de aplicação que nós podemos utilizar o silicone de adição estão para prótese, para restaurações, para ortodontia ou, por exemplo, para odontologia estética, como por exemplo lentes de contato, facetas, coroas e obviamente também para outras aplicações, como por exemplo a construção de modelos para restaurações semidiretas, onde você vaza um modelo utilizando o silicone e depois realiza a restauração sem ter a necessidade de troquelizar aquele modelo para poder realizar uma restauração feita de resina composta no seu próprio consultório. Então a gama de aplicações é muito grande. Mas por que utilizar um silicone de adição? Dentro das vantagens dos silicones de adição, que são várias, nós podemos citar, por exemplo, a alta estabilidade dimensional, a grande fidelidade de cópia e reprodução de detalhes, a excelente recuperação elástica, a alta resistência à deformação permanente, a versatilidade de usos que eu já citei para vocês, a tixotropia e a hidrocompatibilidade. Hidrocompatibilidade é um termo que a Zermatt usa para se referir aos seus silicones, porque um silicone, naturalmente, por definição, ele é hidrofóbico, ele é averso à água, ele não gosta de água. Só que quando nós falamos de moldagem intraoral, nós estamos falando de um ambiente extremamente úmido, seja pela saliva, seja pela presença da umidade nos tecidos moles, seja pelo fluido que está presente no sulco gengival, onde o nosso silicone precisa penetrar para poder realizar uma alta fidelidade de cópia do término dos preparos. Sendo assim, os fabricantes adicionam surfactantes ao silicone, que ficam na superfície e esses surfactantes têm afinidade pela água, permitindo que o silicone escoe para essa área onde há uma grande umidade e ainda assim consiga manter a qualidade e a fidelidade da cópia sem absorver a água, uma vez que ele é hidrofóbico e assim vai manter a longevidade e a qualidade da reprodução que ele conseguiu adquirir durante o processo de moldagem. Além disso, nós temos que citar que, apesar de todas essas qualidades, o silicone de adição ele apresenta um único porém, que é o fato de que a polimerização do silicone pode ser inibida pela presença de enxofre presente nas luvas de látex. Se você utiliza luvas de látex para manipular o silicone de adição, você pode criar uma interferência no processo de polimerização que pode alterar dimensionalmente ou prejudicar a polimerização deste silicone. Qual é a solução para isso? A única desvantagem presente dentro dos silicones de adição é o fato de que as luvas de látex, o enxofre presente na composição das luvas de látex durante a sua fabricação, pode interferir no processo de polimerização dos silicones de adição. Então, mesmo o Hydro-Rise pode ter a sua qualidade comprometida se você fizer a manipulação utilizando luvas de látex. A solução para isso seria utilizar luvas vinílicas ou nitrílicas, mas algumas fábricas também colocam enxofre no processo de fabricação de luvas nitrílicas, o que também poderia prejudicar o resultado final da sua moldagem. A solução seria fazer o quê? Fazer a manipulação sem luva? Eu tenho certeza de que você não se sentiria à vontade se o seu dentista tirasse as luvas e com a mão, com a unha, que você não sabe o que ele andou coçando ali, tentasse manipular o material que você vai levar em boca. Então, existe uma técnica muito mais interessante e muito mais biosegura dentro do nosso ambiente asséptico do consultório, que é realizar a manipulação do silicone pesado, do silicone de adição em massa, sobre uma placa de vidro. Você separa as quantidades que serão necessárias para realizar a moldagem, 1 ou 2 colheres de cada uma das massas. Sobre a placa de vidro, você vai realizar a manipulação utilizando uma espátula limpa. E depois que essas duas massas já estiverem homogeneamente misturadas, você pode pegar sim com a sua luva de látex e terminar a manipulação sem que haja uma interferência.
Isso porque, a partir do momento que a massa já foi homogeneizada, o processo de polimerização já está bem adiantado e aí a sua luva de látex não causará interferência sobre esse processo. Essa é uma dica importante para que você evite uma contaminação cruzada durante os processos restauradores no seu consultório e evite desconfortos ou desentendimentos com seu paciente também. Dentro das possibilidades de moldagem, hoje a moldagem para implante é uma das moldagens mais realizadas dentro do consultório. E para realizar a moldagem dos abutments ou dos transferentes de implante, nós precisamos que o silicone tenha uma alta rigidez e uma elasticidade para que ele possa ser removido da boca sem problema. Mas a rigidez adquirida após a presa é importante para que não haja uma falha de posicionamento ou uma falha de cópia da posição onde esses transferentes estão colocados. Por conta disso, o Hydro-Rise é um dos silicones mais interessantes para esse propósito, pelo alto nível de dureza que ele apresenta ao término da sua presa. Além da hidrocompatibilidade já citada, outras duas características são muito importantes dentro do Hydro-Rise como característica marcante desse material. A primeira é a alta resistência ao rasgamento. Isso significa que no momento em que você for remover a moldeira com o silicone da boca do seu paciente, o silicone não vai rasgar por conta do contato em áreas retentivas ou áreas onde a entrada para a cópia é um pouco mais difícil. Isso não vai alterar a qualidade da sua moldagem e não vai alterar o trabalho que o técnico de laboratório vai realizar quando ele for vazar o gesso sobre esse material. Além disso, o Hydro-Rise apresenta uma das mais altas recuperações elásticas dentro dos silicones presentes no mercado. Isso é por conta da sua estabilidade dimensional muito grande, que ele não sofre nem absorção, nem perda de material durante o seu processo de polimerização, garantindo a alta fidelidade de cópia e, além disso, é um material que apresenta a característica de ser escaneável. Sem a necessidade de pigmentos especiais ou de sprays especiais, ele pode ser, ao término da moldagem, escaneado para transformar essa moldagem em um modelo digital. Com um grande diferencial, por exemplo, comparando com outros materiais presentes no mercado, o Hydro-Rise apresenta uma das estabilidades dimensionais maiores em tempo. Nós temos até 21 dias para que o protético trabalhe com essa moldagem. Isso significa que você pode ter uma segurança de realizar a moldagem do paciente e não ficar preocupado se o técnico conseguirá passar no dia seguinte para retirar esse material para realizar uma moldagem, ou nos casos onde o seu consultório está alocado numa cidade diferente do que o técnico com quem você gostaria de trabalhar, você tem tempo suficiente para enviar essa moldagem com segurança até o seu técnico que esteja em outra cidade, que está até em outro estado, e conseguir realizar um trabalho de qualidade sem a preocupação da perda de estabilidade dimensional do silicone com que você trabalhou. Dentro do Hydro-Rise, nós temos duas consistências de silicone. O Hydro-Rise putty ou em massa, ou o nosso silicone pesado, e o silicone leve, que é de consistência fluida. Esses dois silicones têm funções diferentes dentro do nosso processo de moldagem. Então aqui, o Hydro-Rise putty em massa ou pesado, ele é utilizado para fazer a individualização da sua moldeira. Isso porque as moldeiras que nós temos no consultório, são as moldeiras de estoque, elas não foram feitas especificamente para o paciente que você vai atender naquele momento. E você atende vários pacientes. Sendo assim, nós precisamos pegar essa moldeira de estoque tamanho 1, 2, 3, 4, superior, inferior, e realizar uma individualização para conseguir uma fidelidade de cópia ainda melhor. Para isso, nós fazemos a manipulação de quantidades iguais da pasta base e da pasta catalisadora. Fazemos essa manipulação, como já foi descrito, sem utilizar luvas de látex, sendo que pode ser feita com luva vinílica ou então sobre uma placa de vidro para conseguir aí, evitar essa inibição da polimerização por conta da luva de látex. Fizemos a manipulação, carregamos a moldeira, levamos em boca. Neste momento nós estamos realizando uma moldagem que nós chamamos de moldagem em 2 tempos. Essa moldagem em 2 tempos significa que, num primeiro momento, nós vamos realizar a moldagem com silicone pesado. Esse silicone pesado ele vai ficar dentro da boca do seu paciente para realizar a cópia adequada de todas as estruturas. Depois nós vamos remover essa moldeira e aí nós vamos fazer alívios
para que nós possamos depois utilizar um silicone leve, e esse silicone leve vai fazer a fidelidade de cópia maior, onde os detalhes serão percebidos com maior fidelidade e a qualidade de cópia ganhará o seu status mais interessante para a moldagem. Os tempos de trabalho são, para um silicone pesado, 2 minutos de tempo de manipulação, 3 minutos e 30 segundos de tempo em boca, totalizando 5 minutos e 30 de tempo de presa total. Para o silicone leve, nós temos um tempo de manipulação ou de aplicação de 2 minutos e o tempo em boca de 3 minutos e 30, totalizando também 5 minutos e 30. Você pode também optar por realizar uma moldagem em passo único, onde você leva o silicone pesado e o silicone leve ao mesmo tempo na boca do paciente. Esse tipo de moldagem exige um pouco mais de experiência. Portanto, se você está realizando as suas primeiras moldagens, eu recomendo que você faça a moldagem em 2 passos, onde você faz uma moldagem primeiro do silicone pesado, retira da boca, realiza os alívios de escoamento e depois realiza a moldagem com silicone leve. Agora, se você já tem experiência em moldagem, a moldagem com o Hydro-Rise em passo único pode trazer benefícios como a velocidade e o menor desconforto para o paciente, uma vez que ele passa pelo processo somente uma vez. Então, para realizar a moldagem em passo único, você vai montar a sua bisnaga, o cartucho do silicone leve na sua pistola, vai utilizar uma ponta misturadora que vai economizar material. Essa ponta misturadora, ela economiza aí até 2/3 a mais do que você fazer a aplicação, a espatulação manual e depois carregar numa seringa para realizar a aplicação localizada do silicone leve. Mas então, encaixou na pistola dispensadora, colocou a ponta misturadora, vai separar também uma ponta, que é aquele biquinho amarelo, a ponta intraoral, que será utilizada para dispensar o silicone exatamente na região que é a sua área de interesse, que é o seu término de preparo ou o dente onde você vai realizar a moldagem. E aí então você vai pegar a sua moldeira, fazer a manipulação da maneira que nós já conversamos a fim de evitar que haja qualquer tipo de prejuízo à polimerização do silicone pesado. Esse material já manipulado dentro da sua moldeira vai esperar e você vai dispensar com o auxílio da ponta misturadora o silicone sobre esse silicone pesado e vai esperar enquanto você vai dispensar o silicone leve, agora sim, aplicando aqui a ponta intraoral e fazer a aplicação sobre a superfície dos dentes do seu paciente. Por que primeiro na moldeira e depois na boca do paciente? Porque a boca do paciente tem a temperatura e isso vai acelerar o tempo de presa. Então primeiro nós dispensamos na moldeira e depois na boca do paciente. Realizamos a aplicação do silicone leve, jogamos um leve jato de ar para fazer um espalhamento e um afinamento da área do silicone. Posso fazer uma segunda aplicação para garantir uma fidelidade de cópia e aí eu vou levar então o silicone pesado, que já está recoberto pelo leve, na boca do paciente para garantir a fidelidade de cópia e a moldagem completa. O tempo de trabalho que deve ser obedecido, o tempo de presa completo é do tempo de trabalho de 5 minutos e 30 segundos, que deve ficar na boca do paciente. E você não deve remover antes disso, mesmo que você faça aqueles testes clássicos que o dentista gosta de fazer, de ficar com o instrumento, vendo se a marca que ele faz no silicone já desaparece. Não faça isso. Cronometre o tempo adequadamente, porque essa é uma garantia. Muitas vezes, mesmo que o silicone já pareça rígido e você fique ali, o paciente está ansioso, está com aquela moldeira na boca, está salivando, se você não obedecer o tempo que o fabricante diz, que é o tempo completo de presa do seu silicone, você corre um pequeno risco de que haja alguma deformação e altere o resultado final da sua moldagem. Sendo assim, obedeça às especificações do fabricante, esteja atento aos tempos para que não haja nenhum inconveniente e nenhuma perda na qualidade final do seu trabalho. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo da Zermatt de apresentação de produto. Foi um prazer estar aqui com vocês. Acompanhem os nossos vídeos e até a próxima. Um grande abraço.